Muito bem, galera do YouTube. Tô na área para mais uma aula da nossa série Mais Enem, que são aulas voltadas para você que está se preparando para o Enem. Na aula de hoje, nós vamos continuar com a parte 2 da nossa revisão sobre medidas de tendência central. E vamos resolver mais 5 situações problemas que caíram nas últimas edições do Enem envolvendo medidas de tendência central. Sejam todos muito bem-vindos ao Smart Groups e vamos continuar com a nossa sexta questão, que foi do Enem 2014, e diz o seguinte: um pesquisador está realizando várias séries de experimentos com alguns reagentes para verificar qual o mais adequado para a produção de um determinado produto. Cada série consiste em avaliar um dado reagente em 5 experimentos diferentes. O pesquisador está especialmente interessado naquele reagente que apresentar a maior quantidade dos resultados de seus experimentos acima da média encontrada para aquele reagente. Após a realização de 5 séries de experimentos, o pesquisador encontrou os seguintes resultados. Levando-se em consideração os experimentos feitos, o reagente que atende às expectativas do pesquisador é... Então, o que é que a questão diz? Um pesquisador está testando 5 reagentes. E ele testa esses reagentes através de 5 experimentos. Cada vez que é feito um experimento com um dado reagente, é atribuído uma nota. Por exemplo, o reagente 1, aqui no primeiro experimento, ele teve como nota 1. No segundo experimento, ele teve como nota 6. No terceiro experimento, ele teve como nota 6. No quarto experimento, ele também teve como nota 6. E no quinto e último experimento, ele teve como nota 11. Aí o que é que acontece? Ele vai calcular a média de cada um desses reagentes e vai considerar o mais adequado, o que atende mais às suas expectativas, aquele que tiver mais resultados acima da média, ok? Então, o que é que a gente precisa fazer inicialmente? A gente precisa saber qual é a média de cada um desses reagentes. E isso é bem simples de fazer, porque a gente está trabalhando aqui com valores bem pequenos. Vou fazer o seguinte, colocar aqui R1, que é o primeiro reagente que nós vamos trabalhar. Então, nós vamos pegar esse primeiro reagente e vamos calcular a média para ele, ok? Vamos lá. No primeiro experimento, ele teve 1. No segundo experimento, ele teve como resultado 6. No terceiro, ele também teve 6. No quarto, ele também teve como resultado 6. E no último experimento, o reagente 1 teve como resultado 11. Bem, como eu vou calcular a média e eu estou somando aqui 5 dados, então preciso dividir isso aqui por 5, ok? Então, vamos lá. O que é que eu vou ter? 1 e 6, 7. 7 com 6 aqui vai dar 13. 13 com 6 vai dar 19. 19 com 11 vai dar 30. Então, aqui eu vou ter 30 dividido por 5, que vai dar 6. Então, o que é que a gente descobriu? O primeiro reagente ele vai ter como média 6. E aí eu vou olhar o seguinte. A média foi 6. Quantos desses resultados estão acima da média? Só um. No caso aqui, o 11. Os outros 4 resultados ou foram a média ou estavam abaixo dele. Então, esse primeiro reagente vai ter um resultado acima da média, ok? Vamos agora para o reagente número 2. E aí nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos calcular a média para o reagente número 2 e depois a gente vai comparar quanto dos resultados que a gente utilizou para calcular a média estão acima da média. Então, no reagente 2 ele tem aqui 0 como primeiro valor, como primeiro resultado, para o experimento 1, né, no caso. Aqui 6, então aqui 0, mais 6. O terceiro resultado aqui foi 7. O quarto resultado também foi 6. E o último resultado foi 5. Então tá aqui. Então, somando, nós vamos ter aqui 0 aqui não conta, né? 6 e 7 dá 13. 13 com 6 vão dar 19. 19 com 5 vai dar 24.
Lembrando que como foram 5 experimentos, eu vou dividir aqui ó, por 5. Se eu dividir 24 por 5, eu vou encontrar como resposta 4,8. Então, isso aqui foi a média do segundo reagente. Aí eu olho aqui, ó. Esse primeiro resultado não está acima da média. Esse segundo está, ou seja, é o primeiro valor acima da média. Aqui o segundo, ó, 7, também está acima da média. 6 também está acima da média, que foi 4,8. E 5 também está acima da média. Então, dos 5 resultados aqui dos experimentos, tem 4, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, que estão acima da média. Então, esse segundo reagente aqui, ó, teve 4 resultados que estão acima da média, ok? Aí vamos para o reagente número 3 e vamos fazer exatamente a mesma coisa. A gente vai calcular a média desse reagente e ver quantos resultados desses que estão listados aqui estão acima da média. Então, ó, o reagente 3 então, teve como primeiro resultado 2, o segundo 3, o terceiro resultado 8, o quarto resultado 10 e o quinto resultado 11. O que é que a gente vai fazer? Somar tudo isso. Então eu vou ter aqui, ó, 2 e 8 dá 10, né? 10 com 10, 20, com 14 nós vamos ter 34. Como foram 5 experimentos, eu vou dividir aqui ó, por 5 e vou dividir aqui por 5. Se eu dividir 34 por 5, eu vou ter aqui ó, 6,8. Então a média é 6,8. Aí vamos olhar agora quanto desses resultados estão acima da média. O 2 aqui não está, o 3 aqui ó, não está acima da média, o 8 está, o 10 está e o 11 está, ok? Então 8, 10 e 11 são valores, são resultados que estão acima da média, que foi 6,8. Então para o terceiro reagente, eu tenho 3 resultados que estão acima da média, ok? Aí vamos agora para o reagente número 4. Nós vamos calcular a média do reagente número 4, ok? E aí vamos fazer exatamente a mesma coisa. Que o primeiro resultado foi 2, mais 4, que foi o segundo, mais 7, que foi o terceiro, mais 8, que foi o quarto, mais 12, que foi o quinto. Tudo isso aqui dividido por 5, ok? Então aqui, ó, se eu somar 12 com 8 já dá 20, ok? 20 com 7 vai dar 27, 27 com 4 vai dar 31, com 2, 33. Então aqui eu vou ter, ó, 33 dividido por 5, que vai dar 6,6. Então o resultado da média do reagente número 4 foi 6,6. Então, ó, o primeiro valor não está acima da média, o segundo não está, o terceiro que foi 7 está, o quarto que foi 8 está e o quinto que foi 12 está. Então, novamente, eu vou ter 3 resultados que vão estar acima da média que foi calculada. E por fim, a gente vai calcular a média do reagente 5, ok? Tá aqui, ó, reagente 5. E a gente segue o mesmo processo. Soma aqui ó, os resultados do experimento, que o primeiro foi 1, mais o segundo que foi 2, mais o terceiro que foi 9, mais o quarto que foi 10, mais o quinto que foi 11. Eu vou dividir tudo isso aqui por 5. Somando aqui, ó, eu vou ter 1 com 9 aqui dá 10, né? 10 e 10 dá 20, 20 com 2, 22, 22 com 11 vai dar novamente 33, ok? E 33 dividido por 5, a gente já fez ali, ó, dá 6,6. Aí vamos avaliar quantos desses resultados estão acima da média. O primeiro aqui não está, que deu 1, 2, o segundo também não está. Aqui, ó, esse está acima da média, que deu 9, esse está acima da média, que deu 10, e esse está acima da média, que deu 11. Então, novamente, eu tenho aqui 3 resultados que estão acima da média que eu encontrei. O que é que ele diz na questão? Que o experimento que atende às expectativas dele é aquele que possui mais valores acima da média. Então, se eu observar, dos reagentes que eu tenho aqui, o que possui mais valores acima da média é o segundo, que tem 4 valores acima da média, ok? Então, a resposta correta para essa questão é a alternativa B. O reagente
que tem mais resultados acima da média e que atende às expectativas do pesquisador é o reagente número 2, ok? Vamos para a 7ª questão, que diz o seguinte, e foi do Enem 2013. 5 empresas de gêneros alimentícios encontram-se à venda. Um empresário, almejando ampliar os seus investimentos, deseja comprar uma dessas empresas. Para escolher qual delas irá comprar, analisa o lucro em milhões de reais de cada uma delas em função dos seus tempos, em anos, de existência, decidindo comprar a empresa que apresente o maior lucro médio anual. O quadro apresenta o lucro em milhões de reais acumulado ao longo do tempo em anos de existência de cada empresa. O empresário decidiu comprar qual empresa? Então o que é que ele diz? O empresário vai comprar uma empresa e ele pretende comprar a empresa que apresentar maior lucro em função do tempo de vida que ela tem, dos anos de existência dela. Então, o que é que foi feito? Tem ali as empresas F, G, H, M e P numa tabela, o lucro que ela teve em milhões de reais e, na sequência, o tempo que ela levou para atingir esse lucro. O que é que a gente vai fazer? Como ele vai comprar a empresa que teve o melhor lucro médio anual, a gente precisa calcular o lucro médio de cada empresa, ok? E para calcular esse lucro médio, a gente vai fazer o seguinte. A primeira empresa, que foi a empresa F, ela lucrou 24 milhões de reais. Vou botar aqui, ó, 24. Só que ela lucrou isso em 3 anos. E se eu dividir 24 por 3, eu vou ter 8. Ou seja, a empresa F lucrou em média 8 milhões a cada ano. Ok? Vamos agora para a empresa G. A empresa G também lucrou 24 milhões de reais. Só que ela lucrou isso num período de 2 anos. Ó. Então, 24 dividido por 12, ela lucrou 12 milhões de reais a cada ano. A empresa H, ela lucrou 25 milhões de reais em 2,5 anos, ou em 2 anos e meio. Então, vou colocar aqui, ó, a empresa H lucrou 25 milhões de reais em 2,5 anos, que vai dar aqui, ó, 10 milhões por ano, ok? A empresa M, ela lucrou 15 milhões em 1,5 anos. Então tá aqui, ó, 15 milhões em 1 ano e meio, que também vai dar aqui 10 milhões de reais. E por fim, a última empresa aqui, ó, a empresa P, lucrou 9 milhões de reais para um período de 1,5 anos. Se eu dividir aqui, eu vou ter 6 milhões ao ano. Então, o que é que foi dito na questão? Ele vai comprar a empresa que tiver o melhor lucro médio, ou melhor, o maior lucro médio anual. E se eu olhar de todas, a empresa que aparece aqui com maior lucro médio anual é a empresa G, que tem um lucro médio a cada ano de 12 milhões. Então, a resposta correta do nosso problema é a alternativa B, ok? Vamos para a 8ª questão. A tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual nos 3 últimos anos de 5 microempresas que se encontram à venda. O investidor deseja comprar 2 das empresas listadas na tabela. Para tal, ele calcula a média da receita bruta anual dos últimos 3 anos, de 2009 a 2011, e escolhe as 2 empresas de maior média anual. As empresas que esse investidor escolhe comprar são... Então, o que ele diz? O investidor vai comprar 2 empresas e ele decide que vai comprar essas empresas levando-se em consideração a maior média anual que as empresas apresentem. Ele vai escolher 2 e as 2 que tiverem melhor média anual é que ele vai comprar. Então, o que a gente precisa fazer? A gente vai pegar cada empresa e calcular essa média. Quando nós calcularmos a média das 5 empresas que estão listadas ali na tabela, a gente vai ver quais são as 2 que teve o melhor rendimento anual, teve a melhor média anual. Então, vamos fazer o seguinte. A primeira empresa aqui, ó, é Alfinetes V.
Então vou representar aqui só por V, ok? O que é que nós vamos fazer? Calcular a média da empresa Alfinetes V, ok? E vamos fazer o seguinte, ó. Em 2009 ela lucrou 200 milhões de reais. Aqui, ó, em 2010, 220. Em 2011, 240. Como foram 3 anos, isso aqui vai ser dividido por 3, ok? Então, ó, 200 com 220 com 240 vai dar aqui 660 reais, que dividido por 3 dá um lucro médio anual de 220 milhões de reais, ok? Vamos agora para a empresa de balas, que ele chamou aqui Balas W. Então vamos chamar essa empresa aqui de W, ok? Então, na empresa W, ocorreu o seguinte, ó. No primeiro ano, ele lucrou 200 milhões de reais, ok? Tá aqui, ó. No segundo ano, 230. E aqui, ó, no terceiro ano, mais 200. Novamente, eu vou dividir aqui por 3, ó. Então, o que é que eu vou ter? 200 mais 230 mais 200 vão dar 630, que dividido por 3 é 210, ok? Agora vamos para a empresa de chocolate X, que nós vamos chamar aqui só de X. Então, novamente, a gente calcula aqui a média para a próxima empresa, beleza? Então vamos lá, a Chocolates 250 no primeiro ano, que foi 2009, mais 210 aqui no segundo ano, que foi 2010, e 215 reais aqui no terceiro ano, que foi 2011. Tudo isso aqui, ó, dividido por 3. Quando eu somar aqui, ó, 250 com 210 com 215, eu vou ter um total de 675, que dividido por 3 vai dar um rendimento médio de 225 milhões de reais, ok? Vamos agora para a pizzaria Y, tá aqui, ó. Vamos calcular qual foi o rendimento médio anual da pizzaria Y, que teve aqui, ó, 230 milhões em 2009, 230 milhões em 2010 e 230 milhões em 2011, dividido por 3. Se eu somar tudo, eu vou ter 690 milhões dividido por 3, que dá uma média de 230 milhões anuais. Por fim, a gente vai para a última empresa, que é a tecelagem Z. Tá aqui, ó. Então, na tecelagem Z, eu tive lá no primeiro ano um total de 160 milhões. Tá aqui, ó. Mais no segundo ano 210 milhões, mais o terceiro ano, que foi 245 milhões dividido por 3. Somando tudo que eu tenho aqui, eu vou ter 615. Ou seja, 160 com 210 com 245 vai dar 615, que dividido por 3 vai dar 205. Calculamos as médias das 5 empresas. O que é que a gente vai fazer agora? O investidor ele vai comprar as 2 empresas de maior média anual. Então, se eu olhar aqui, as empresas que tiveram melhor média anual foram essa empresa X aqui, ó, que é a empresa de chocolates, né? A Chocolate X, e a empresa Y, que foi a pizzaria. Então, as empresas que apresentaram o maior rendimento médio anual foi a pizzaria Y e a Chocolates X. Ou seja, a resposta correta para a nossa questão é a letra D, ok? Vamos para a 9ª questão, que foi do Enem 2012, e diz o seguinte: o gráfico apresenta o comportamento de emprego formal surgido, segundo o CAGED,
no período de janeiro de 2010 a outubro de 2010. Aí nós temos um gráfico mostrando o número de empregos e o comportamento desses números. Com base no gráfico, o valor da parte inteira da mediana dos empregos formais surgidos no período é... Vejam só, ele fala aí da mediana. O que é a mediana? Para encontrar a mediana em uma distribuição simples como essa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ordenar esses dados do menor para o maior, ok? Para facilitar a vida da gente vai fazer o seguinte. Eu vou chamar esse primeiro dado aqui, ó, de A, esse aqui de B, esse de C, esse aqui de D, esse próximo de E, esse aqui, ó, F, aqui o G, o H, o I e o J. A gente vai começar a escrever isso aqui do menor para o maior. Então, se eu observar, ó, o menor valor que eu tenho aqui, isso está bem claro, é 181.419, ok? É o menor valor, esse aqui. Então, ele é o que eu vou escrever primeiro, que é o A, né? No nosso caso. Bem, se eu tirar esse valor aqui, o menor valor que eu tenho agora é esse aqui, ó, 181.796, que a gente chamou aqui de G. Aí vamos continuar. Tirando esses dois valores, o menor valor que eu vou passar a ter agora é esse aqui, ó, 204.208, ok? Eu vou colocar aqui, ó, que é o J. Na sequência, o menor valor agora vai ser esse, ó, 209.425, que nós chamamos aqui de B. Depois vem 212.952, que nós chamamos aqui de F. Na sequência agora, o menor valor vai ser 246.875, que nós chamamos aqui de I. Ok? Depois, 266.415, que nós chamamos aqui de C. Aí vem, ó, 298.041, que nós chamamos de E. 299.415, que nós chamamos de H. E por fim, o D aqui, ó, que é 305.68. Então, vê só. Eu já ordenei aqui do menor para o maior, né? Por que eu não usei os números? Fica muito mais simples aqui a gente ordenar usando letras que representam esses valores e na hora de calcular a mediana, só usar os valores centrais. E aí a gente não precisa escrever todos esses números. Então, o que é que nós vamos fazer? Como eu quero a mediana, e tem aqui, ó, um dado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, é uma quantidade de dados par, eu vou ter aqui, ó, 4 dados aqui do meu lado esquerdo, 4 dados aqui do meu lado direito, e esses dois termos aqui, ó, vão ser os meus termos centrais, ou seja, eles vão me ajudar a calcular a mediana. Então, o que é que eu vou fazer? Os termos centrais vai ser o valor que eu chamei de F e o valor que eu chamei de I. Então, eu vou colocar aqui, ó, a mediana vai ser a soma desses dois termos, o F, que é 212.952, mais o I, que está aqui, ó, e é 246.875, dividido por 2. Quando eu somar esses dois valores, eu vou ter 459,827, que dividido por 2, como ele só pede a parte inteira da mediana, vai dar aproximadamente 229.913. Ou seja, a resposta correta da nossa questão é a alternativa B. Ok? Vamos para a nossa última questão, que foi do Enem 2010 e diz o seguinte: o gráfico apresenta a quantidade de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo
desde a Copa de 1930 até a de 2006. A partir dos dados apresentados, qual a mediana das quantidades de gols marcados pelos artilheiros nas Copas do Mundo? Então, veja só, ele novamente pede que nós calculemos a mediana. E para calcular a mediana, nós precisamos escrever os dados em ordem crescente, do menor para o maior. E aí fica fácil. A primeira quantidade de gols que aparece aqui, são 4 gols. E só aparece uma vez. Então já sei que eu tenho que representar uma vez o número 4. Se eu observar esses dois pontos aqui, eles estão no meio de 4 e 6. Então, vou dizer que isso aqui é 5. Então, o 5 apareceu aqui, uma vez, 2 vezes. Então, vou representar aqui, 5, uma vez, 2 vezes. Aí vem aqui o 6, apareceu aqui, uma vez, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu vou ter 6 vezes o número 6, ok? 6 gols apareceram 6 vezes. Aí aqui no meio, entre 6 e 8, eu tenho mais 2 pontinhos, que quer dizer que representam 7, já que está no meio de 6 e 8. Então aqui, o 7 apareceu uma vez, 2 vezes. Depois vem aqui, 8, aparece uma vez, 2 vezes. Então eu escrevo aqui, 8 e 8. O 9 está aqui entre 8 e 10, uma vez, 2 vezes. Então aqui, 2 vezes também o número 9. 10 aparece uma vez. O 11 também aparece aqui, só uma vez. E por fim, entre 12 e 14 eu tenho aqui 13, que aparece também uma vez. E aí o que é que eu vou fazer? Vamos contar quantos dados nós escrevemos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Se a quantidade de dados é par, no caso 18, vai ficar uma quantidade para o lado direito, uma quantidade para o lado esquerdo e no meio vão ficar os termos centrais. Se são 18, vão ficar 8 valores para o lado esquerdo, 8 valores para o lado direito e 2 no centro. Então, vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esses 8 vão ficar aqui do lado esquerdo. Esses outros 8 valores aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vão ficar do lado direito. E aqui no centro, vai sobrar 6 e 7. Tá aqui os meus termos centrais. O que é que eu vou fazer? Como eu quero a mediana, eu vou somar esses termos centrais, 6 mais 7, e dividir por 2, ou seja, calcular a média aritmética dos termos centrais. Então eu vou ter 6 e 7, 13, dividido por 2, a minha mediana vai ser de 6,5 gols, ok? Então a alternativa correta é a letra B. Bem, galera, essa foi mais uma aula da nossa série Mais Enem. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se para se manter informado sobre tudo que acontece aqui. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o teu like, compartilha e o teu comentário é importante para a gente. Galera, foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e até o nosso próximo encontro. Valeu!